Meu muito bom dia a todas as procuradoras da Fazenda Nacional, a todos os procuradores da Fazenda Nacional. Nós damos início aqui hoje mais um webinar promovido pelo Simprofaz. Eu gostaria de saudar a todos os colegas, a todas as colegas e agradecer em nome do Simprofaz, da diretoria do Simprofaz, o prestígio a mais esse evento. Como foi amplamente divulgado, esse evento tem a finalidade de divulgar para a carreira o novo serviço que o Simprofaz está apresentando para os seus filiados, que é a consultoria previdenciária. Um serviço exclusivo e individualizado, diferente do que, via de regra, é apresentado pelas entidades sindicais e associações. Como todos sabem, a área jurídica das entidades, ela promove as ações, via de regra, na sua grande maioria, as ações coletivas em benefícios dos filiados. E, evidentemente, a diretoria do Simprofaz, cada um dentro da sua área de atuação, procura verificar os anseios da carreira, os anseios dos colegas, as necessidades. E, dentro da área jurídica, o diretor jurídico faz essa observação e, em conjunto com os outros colegas, decidem pelo lançamento de produtos produtos qualificados que possam atender às demandas dos associados. Nesse sentido, eu vou fazer aqui um breve relato só do histórico. Esse produto ele foi inicialmente idealizado pelos nossos diretores, Aquiles Frias e Juliano Menezes. Os dois, conversando com vários colegas, Aquiles, quando presidente do Simprofaz, visitou praticamente todas as unidades e sentia essas demandas de uma assessoria na área previdenciária, em áreas específicas, individualizada. Conversou com Juliano e depois, evidentemente, da reforma da Previdência, eles decidiram ir atrás de uma assessoria competente que pudesse atender a essa demanda. Fizeram pesquisas em vários escritórios profissionais e encontraram o escritório Rídel Rezende, um escritório altamente competente, tradição, mais de 60 anos de tradição, tanto na área trabalhista, administrativa, previdenciária, e hoje que vai estar aqui representada pela sua sócia, a doutora Thaís Rídel, na apresentação do produto. Então, Aquiles e Juliano levaram a sugestão para a diretoria, que de plano aprovou, entendendo ser um serviço muito importante para os filiados. Então, dentro dessa linha de procurar profissionais qualificados para continuar prestando um serviço de excelência para os filiados do Simprofaz. Vejam bem vocês que essa questão previdenciária é uma questão muito delicada. Nós temos filiados de várias idades, com situações previdenciárias totalmente díspares, e, em função disso, cada um poderá, a partir de agora, com essa contratação, fazer uma consulta individualizada da sua situação previdenciária. Nós sabemos que ainda existe a possibilidade, para aqueles mais novos, até da reabertura da migração para o FUNPRESP. E é nessa hora que o colega sente muita dificuldade de saber, devo migrar, não devo migrar. Então, a consultoria serve para isso. Aqueles colegas que prestaram serviços de natureza especial, que podem contar um tempo de serviço prestado anteriormente e, eventualmente, isso beneficiar na sua aposentadoria, na redução do prazo, são questões que a doutora Thaís Rídel vai apresentar aqui para nós agora, na sua exposição, que podem nos auxiliar na tomada de decisão com relação à nossa aposentadoria, à nossa situação previdenciária, a de cada um, de forma individual. Então, nós temos um roteiro aqui, o doutor Juliano, nosso diretor jurídico, professor Juliano,
vai fazer a apresentação da doutora Thaís Riedel, ela vai passar a ter a palavra, ela vai expor o produto em que consiste essa assistência previdenciária, a possibilidade de ser feito um planejamento previdenciário individual para cada um dos procuradores da Fazenda Nacional. Então, eu acho que é um produto, colegas, muito bom. É importante que a gente utilize desse produto. Não deixem para a última hora. A doutora Thaís deve falar sobre isso, as conversas que a gente teve com ela já. É importante você se preparar para a sua aposentadoria, né? Verificar as melhores opções. Então, eu, mais uma vez, agradeço a todos que prestigiam esse evento e passo a palavra ao doutor Juliano para fazer a apresentação da doutora Thaís Riedel. Muito obrigado. Bom dia às colegas procuradoras, aos colegas procuradores, o doutor Roberto, né, que nesse momento representa o Simprofaz aqui na presidência do Simprofaz, doutora, né, Thaís Riedel, né, que vai nos brindar aí com a sua exposição brevemente, a Amanda, que está aqui nos auxiliando aqui no Zoom, sem dúvida alguma que é um produto inovador, né, ao invés de nós trabalharmos apenas no contencioso, o que a gente quer nesse momento é disponibilizar da forma mais qualificada possível essa assessoria previdenciária, como o Roberto bem colocou, são situações díspares, né? Colegas que já migraram, mas não aderiram ao FUNPRESP ainda e têm dúvida se deve aderir ou não, colegas que têm direito a 4, 5, 6 sistemas previdenciários, mas não sabem qual é o melhor para se aposentar. Enfim, as inúmeras reformas previdenciárias que o Brasil vem passando desde 98, com a emenda 20, enfim, gera essas dúvidas, mesmo em que é especialista na área, imagine aqueles que não são especialistas na área. Então, buscamos, né, pesquisar se o mercado oferecia esse serviço e descobrimos, né, o escritório Riedel, a doutora Thaís Riedel, presta esse serviço de forma muito qualificada. Quero cumprimentar aqui também o doutor Aquiles, que me ajudou nessa missão. O jurídico tem uma dimensão extraordinária no Simprofaz e não seria possível se eu não tivesse, né, a ajuda do Aquiles, né, na implementação desse projeto, ok? Então, essas considerações que eu queria fazer, complementando o que o Roberto expôs, e rapidamente aqui fazer uma leitura do currículo da doutora Riedel, né, que muitos já conhecem, né, pela história aqui em Brasília. Formada, né, ou seja, pelo Centro Universitário de Brasília, graduada em Ciências Políticas pela UNB, especialista em Direito Processual Civil pelo Centro Universitário de Brasília, especialista em Direito Previdenciário pela Escola Paulista de Direito Social, mestrado em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, atualmente é sócia da Advocacia Riedel, né, escritório, como o Roberto bem falou, com mais de 60 anos de atuação em Brasília, professor de Direito de Trabalho e Previdenciário de graduação do curso de Direito do Centro Universitário de Brasília, foi presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB-DF 2013 a 2018, vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário da OAB, Conselho Federal 2015 a 2016 a 2018, presidente do IBD-Prev, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, presidente da Associação Confederativa Brasileira da Advocacia Previdenciária e autora do livro, né, O Direito Previdenciário e o Princípio da Vedação ao Retrocesso, doutoranda em Direito Constitucional. Então, o currículo, né, ou seja, resumido aqui, porque é muito mais amplo, credencia perfeitamente essa assessoria previdenciária. Para a gente é uma honra, doutora Riedel, tê-la como parceira do Simprofaz, o escritório do Riedel Associados como parceira do Simprofaz. Muito obrigado, né, a todas as colegas procuradores e colegas procuradores que estão aqui presentes nesse evento. Muito obrigado, bom dia a todos. E aproveite, eu também estou ansioso para ouvir a palestra da doutora Riedel. Com a palavra, doutora Riedel. Bom dia. Quero inicialmente cumprimentar todas as procuradoras e procuradores que estão aqui conosco.
numa atitude previdente, de entender um pouco desse universo da consultoria previdenciária. Agradecer o convite do Simprofaz, passo nas pessoas, né, doutor Roberto, doutor Juliano, doutor Aquiles, dizer que para mim é uma honra poder auxiliá-los na consultoria dos sindicalizados. Amanhã a gente faz 1 ano de reforma da Previdência e a gente tem acompanhado que os servidores públicos têm estado muito aflitos em relação à sua situação pessoal. Na verdade, via de regra, o servidor público não é muito familiarizado às regras previdenciárias. Isso vem até pela origem. O direito previdenciário do servidor público, durante muitos anos, era um direito administrativo. Não tinha um modelo contributivo, não havia necessidade de contribuir durante muitos anos, salvo para a pensão, e também, em consequência, ele tinha ali a garantia jurídica de ter ali, no momento da sua aposentadoria, exatamente o valor da sua remuneração. Então, havia ali uma situação muito mais confortável ao servidor público em relação à sua idade avançada, né? Até mesmo as outras situações de risco. E aqui eu quero começar falando exatamente da importância desse planejamento previdenciário. Quando a gente fala de previdência, a gente está falando aqui de proteção em relação aos riscos sociais. Então, além da idade avançada, que se Deus quiser todos nós chegaremos, nós temos inúmeros outros riscos, né? Situações que às vezes também nos incapacitam de trabalhar, né? E que podem deixar ali nossos familiares numa situação de necessidade. Então, a gente tem ali vários eventos que são protegidos pela Previdência. Então, a palavra-chave aqui é proteção de riscos. Então, ser previdente é a gente se planejar em relação a essas situações futuras, que podem acontecer, inclusive, alheios à nossa vontade. Né? Então, eu tenho a aposentadoria programada, que eu já vou mostrar para vocês quais são as regras atuais, mas eu também tenho situações adversas que podem ocorrer, que vão gerar ali uma pensão por morte, uma aposentadoria por invalidez. E aí, então, aquele que estiver mais precavido em relação a esses riscos vai conseguir minimizar os efeitos, os danos dessas situações de risco. Então, os servidores públicos, eles tiveram historicamente uma regulamentação própria diversa do regime geral de previdência social. Então, os regimes próprios, no âmbito da União, dos estados e dos municípios, foram tendo ali regras distintas e, pelo fato do direito previdenciário do servidor público vir do direito administrativo, ou seja, a aposentadoria era uma recompensa ao servidor por ele ter se dedicado à causa pública, a gente foi tendo ao longo dos anos regras bem distintas em relação ao cálculo, aos requisitos, e aí, então, isso gerou, posteriormente, um movimento contrário, que é o que a gente vem sofrendo nas últimas reformas, e a última reforma do ano passado, a Emenda Constitucional 103, ela veio consolidar esse movimento, que é a equiparação de regras do regime geral de previdência social dos trabalhadores da iniciativa privada com os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. Então, no regime geral, a gente sempre trabalhou no universo de um teto, hoje esse teto do INSS é em torno de R$ 6.100, e o servidor público tinha a possibilidade, a garantia jurídica de aposentar com a sua última remuneração, que muitas vezes iria além deste valor. Então, gradativamente, houve aí um achatamento, uma restrição maior das regras previdenciárias, diminuindo o patamar protetivo dos servidores públicos. Em compensação, o que o Estado fez? Ele, num primeiro momento, garantia a paridade e a integralidade. Integralidade era a minha garantia jurídica de que eu iria aposentar exatamente no valor da minha última remuneração. A paridade, equiparação, né, entre ativos e inativos, eu também tinha a tranquilidade, a segurança jurídica, que toda vez que houvesse um aumento né, na categoria, na carreira, na remuneração dos ativos, eu, como inativa, também teria o mesmo reajuste.
esses mecanismos ali são substituídos posteriormente pela média. Num primeiro momento, média das 80% maiores contribuições. E aí o servidor, num primeiro momento, sobre tudo, sobre toda a sua remuneração. E depois a gente tem essa média apenas até o teto do INSS. E ali, com a possibilidade dos novos servidores virem e também contribuírem para o regime de previdência complementar, e o Estado entraria ali como patrocinador neste fundo capitalizado, que já eu vou falar um pouquinho mais. Então, o primeiro aspecto seria exatamente essa diferença histórica entre os servidores e em relação ao regime geral. Inclusive, se vocês perceberem, inclusive o valor, né, na verdade, o orçamento do qual sai ali os valores para pagamento das aposentadorias dos servidores públicos não é o orçamento da Seguridade Social, é o orçamento fiscal, justamente dessa origem administrativa. E aí, o que acontece? A gente tem um direito altamente constitucionalizado e reformado. E nessas reformas, a gente teve um processo de desconstitucionalização também desses direitos. Então, vários direitos que tinham status constitucional passam a ser ali autorizados pela reforma da Previdência do ano passado a serem futuramente alterados por regras infraconstitucionais, portanto, de maior facilidade na aprovação no Congresso. E um outro ponto importante é que temos regras distintas para os servidores, a depender do ente da federação que ele pertence. Então, por exemplo, aqui no Distrito Federal não teve ainda a reforma da Previdência. Então, eu ainda falo de emenda condicional 41, 47. Já o servidor público federal, que é o nosso caso aqui do Simprofaz, eu tenho já ali um novo regramento da reforma, a extinção da emenda condicional 41 e 47. Um dos pontos que a gente vai trabalhar no planejamento é conseguir, para o pessoal mais antigo, ver se a gente consegue formar o direito, às vezes trazendo um tempo lá do INSS que não está averbado e fazendo todas as projeções possíveis, se consegue assegurar esse direito, ou como que a gente consegue ali enquadrar nas novas regras de transição. Então, a depender ali, por isso a importância desse atendimento ser personalizado, porque cada um tem uma história previdenciária. Embora nós tenhamos ali regras gerais, cada vida, cada pessoa tem ali um histórico de vida inteira no serviço público, ou um período na iniciativa privada, que data que ele ingressou no serviço público, vale a pena ou não também ter outros tipos de investimento. Então, são todas essas premissas que a gente vai analisar aqui. Então, quando a gente faz esse planejamento, e daí a importância de a gente ser previdente, o que acontece normalmente? Normalmente, o servidor ele vai se preocupar com sua situação previdenciária quando ele está ali prestes a completar um requisito para aposentar. Ou na véspera de situações como a migração do regime de previdência complementar. Eu lembro que no ano passado, em março do ano passado, houve uma correria, a gente teve que fazer consulta de hora em hora para os magistrados, para os vários servidores públicos, para conseguir ajudá-los a fazer tomar essa decisão. Então, a gente tem que evitar deixar isso para em cima da hora, que a gente já possa ir verificando e arrumando a vida. Por que eu digo arrumar a vida? Porque, às vezes, você vai precisar trazer um tempo lá do INSS ou alguma incorreção na sua certidão de tempo de contribuição lá, e demora um tempo para você fazer todos esses ajustes. O trâmite do INSS hoje é muito lento. E aí, então, quanto antes a gente se precaver, na hora idealizada ali, que a gente vai identificar como a melhor regra para a sua aposentadoria, já está tudo pronto, não tem esse estresse. O que acontece muitas vezes também, que é um ponto que a gente tem batido muito nas entidades representativas, é a demora para consolidar o ato da aposentação, né? Muita demora ali no processo administrativo. Então, o que vai acontecer? Nós vamos, os procuradores e as procuradoras que tiverem interesse
em já fazer a sua consultoria, nós iremos encaminhar, né, uma ficha em que serão ali feitas alguns questionamentos para a gente já ir trazendo o material, né? Vamos fazer uma análise pormenorizada do contra-cheque, das fichas financeiras anteriores, né? E identificar em cada caso específico qual é a regra cabível dentro do histórico de cada um, né? Então, algumas pessoas... Então, o que eu tenho de regras em termos gerais? Eu tenho ali um conjunto de regras para os servidores que entraram até 1998, que poderiam ser alcançados pela Emenda Constitucional 47, um conjunto de servidores que ingressaram até 2003, que poderiam ser abrangidos pela regra da Emenda Constitucional 41, e os de 98 também poderiam pegar do 41, né? E eu tenho aqueles servidores. Esses aí, a gente ainda vai falar da terminologia paridade e integralidade. Então, paridade e integralidade é um universo que a gente só pode pensar para quem entrou até 2003. Porque, mesmo nas regras anteriores, emenda 41 e 47, e nas novas, que nós veremos hoje, ainda, de forma muito difícil, ainda é possível conseguir essa paridade e integralidade. Eu tenho servidores que ingressaram a partir de 2004 até 2013, que vão aposentar pela média, num primeiro momento, média sobre toda a sua contribuição. Então, no contra-cheque há uma contribuição sobre tudo e também lá na frente uma média sobre tudo. Eu tenho servidores que ingressaram a partir de 2013, onde já havia a realidade do regime de previdência complementar. Então, esses servidores, eles vão já ter uma realidade de teto do INSS, então só vão contribuir para a Previdência até o teto do INSS, até o teto do INSS, hoje R$ 6.100, e também só vão ter do regime próprio proteção até esse patamar. E ali, se quiserem, podem aderir à Previdência Complementar. Então, o que a gente percebe? Que esses servidores... Houve esse movimento de redução, o Estado que te protegia tudo, integralidade, passa a te proteger média, depois ele fala, não, só vou te proteger até teto do INSS, se você quiser, venha para a iniciativa privada que eu vou te ajudar. E aí, então, quem entrou a partir de 2013 não tem como escolher, ele já está limitado ao teto, porque ele pode escolher se ele vai aderir ou não ao FUNPRESP, ou vai optar por outras formas, né, de proteção, outros planos de previdência, ou nenhum. Tem gente também que não se preocupou com isso. E aí, a gente faz amanhã 1 ano da reforma da Previdência, que é a Emenda Constitucional 103 de 2019. Quem ingressar a partir dali, 13 de novembro de 2019, aí já está enquadrado numa nova regra, e aí, então, a distinção que é feita na última reforma da Previdência, para as regrinhas de transição, a distinção é quem já era servidor e quem não é servidor. Quem não era servidor, os daqui para frente, uma regra única. Quem já era, ainda tem algumas regras de transição. Então, a gente vai conversar sobre isso, vou mostrar para vocês essas regrinhas já já. E aí, então, dentro desses vários cenários, a gente fala em cenários, a depender ali do enquadramento do servidor, eu consigo projetar possibilidades de aposentadoria. Seja na nova regra, seja nas regras de transição. E mais, eu tenho que projetar uma eventual pensão por morte, porque a gente esquece que pode morrer e esquece que pode adoecer. Então, eu também tenho que projetar aposentadoria por invalidez e pensão por morte, principalmente ali servidor que tem filhos menores, né? Eu sei que é uma preocupação muito grande. Atualmente, nós estamos com o prazo encerrado para a migração para o regime de previdência complementar, né? Ficou aberto até março do ano passado. Há rumores que irá ser aberto novamente, nós não temos ainda nada concreto. E ali, então, qual foi a ideia? O servidor público que já era anterior a 2013 e quisesse migrar para esse regime de previdência complementar, o Estado, então, iria garantir
um benefício especial. Então, o que é esse regime de previdência complementar? Né? A emenda 20 de 98 autorizou que os estados, né, a União, os municípios, criassem seus regimes de previdência complementar. No âmbito da União, a Lei 12.618 de 2012 instituiu o regime de previdência complementar do servidor público. E aí, então, a partir do funcionamento dos fundos de pensão, isso começou a valer. Então, nós temos como data, né? A gente teve, no primeiro momento, ia ter o FUNPRESP-IESE, FUNPRESP-LEGE e FUNPRESP-JUDE, né? Cada poder. Depois houve a reunião do Legislativo e Executivo, então a gente tem o FUNPRESP e o FUNPRESP-JUDE, né? Esse regime de previdência complementar ele vai ter uma organização autônoma em relação ao regime próprio. Regime próprio, eu falo de modelo de repartição. Então, eu estou contribuindo hoje para quem já está recebendo e lá na frente, quem estiver contribuindo vai pagar minha aposentadoria. O dinheiro já é um regime de caixa, o dinheiro entra e já sai. O regime de capitalização é um modelo de acumulação. Eu vou verter contribuições para um fundo que será capitalizado ao longo dos anos, a depender do que foi capitalizado, da performance, eu lá na frente vou ter meu benefício futuro. Então, eu não tenho uma previsão de quanto será, vai depender dessa capitalização. E aí, dentro do FUNPRESP, a União ela entra como patrocinadora. O que é isso? O servidor que entrou a partir de 2013, ou os que migraram para o regime de previdência complementar, eles vão limitar sua contribuição previdenciária até o teto do INSS e também o benefício fica limitado ao teto do INSS. Cuidado, uma coisa é a migração, outra coisa é a adesão. Eu posso perfeitamente migrar e não aderir, certo? Ou migrar e aderir. Assim como também eu posso aderir sem migrar, mas aí você não vai ter a cota parte do patronal, do patrocinador. Bem, então o que acontece? Quando esse servidor já está no regime de previdência complementar, ele vai contribuir até o teto do INSS e vai escolher uma alíquota. Né? No FUNPRESP é de 7,5% até 8,5%, e no JUDE é de 6,5% até 8,5%. E aí, a União entra, cada R$1 que você coloca, ela coloca contigo. Então, ela vai aumentar ali o valor do seu fundo a ser capitalizado, certo? Bem, aí o que acontece? O servidor que migrou e aderiu, foi previsto para ele o benefício especial, que, vou dizer a vocês, alguns estados não previram. Por exemplo, no Distrito Federal, quem migrar, está aberto até ano que vem, quem migrar não vai ter o benefício especial. Então, isso estimula muito a migração de quem já contribuiu muitos anos, porque se você contribuiu muitos anos acima do teto do INSS, se você migra, você está abrindo mão de receber além do teto do INSS. Então, é muito tempo que você perde de contribuição feita. Quando você tem um benefício especial, o que vai acontecer? A sua aposentadoria lá na frente, ela vai ter ali 3 pedaços. Um pedaço é até o teto do INSS. Cuidado, até o teto do INSS. Tem muita gente que fala que é o teto do INSS. É até o teto. Significa que você vai ter, de acordo com a regra que tiver na época da sua aposentadoria, vai ser feito o cálculo lá. Segunda parte, o benefício especial. O benefício especial, o que é? Aquelas contribuições que você fez acima do teto do INSS, antes de migrar, eu vou fazer, então, a média das 80% maiores contribuições, subtrai do teto do INSS e multiplico por um fator de conversão, que a depender ali, se for homem ou mulher, tem índices diferentes. Então, o fator de conversão dos homens é o tempo de contribuição no regime próprio sobre 455 e para as mulheres o tempo de contribuição sobre 390. Então, quanto mais tempo você tiver contribuído para o regime próprio, maior vai ser o seu benefício especial. E depois eu vou ter um outro pedaço que vai ser do FUNPRESP, que vai ser calculado com base na reserva matemática acumulada ao longo dos anos ali de acumulação. E aí, lá na frente, no momento da minha aposentadoria, vai verificar quanto que eu acumulei, qual é a minha expectativa de vida ali, e vai dividir, e eu vou receber picado aquele valor que continua sendo rentabilizado. Só que tem uma questão importante. Mesmo quem está no FUNPRESP, ele só vai poder aposentar quando ele preencher os requisitos do regime próprio,
Significa, então, que essas mudanças na Previdência, então a reforma do ano passado, assim como eventuais futuras reformas, elas sempre atingem o servidor público. A diferença é que quem já migrou vai ser um patamar contributivo específico. Quem não migrou, sobretudo. Mas, em relação aos requisitos, porque uma coisa é qual é o requisito para eu aposentar, outra coisa é quanto eu vou aposentar. Às vezes a gente se preocupa só no quando, e não preocupa com quanto. E aqui no planejamento previdenciário a gente vai se preocupar com o quanto, porque é muito importante. Não adianta eu aposentar aqui numa regra em X anos, mas eu vou receber 60% do valor da minha remuneração, porque eu, dentro de um planejamento, essa talvez não seja a melhor opção. Então, nós vamos também fazer essa análise. Então, lá no FUNPRESP, eu só vou poder aposentar também quando eu cumprir os requisitos aqui, no regime próprio, e eu tenho uma carência ali de 60 meses. Bem, e aí o que acontece na prática? O servidor que tinha uma situação confortável, ele passa, então, a ter que pensar na sua vida previdenciária. E aí tem uma série de medos, de receios, que em certa medida a gente não tem como solucioná-los, mas tem como a gente preparar para minimizar os seus efeitos. Né? Então, a gente tem tido uma premissa de cada vez maior de redução de gasto público, né? O novo teto fiscal, um aumento de déficit, toda essa discussão, esse argumento econômico, que é bem controverso, mas que tem tido um peso, principalmente no judiciário também, a diminuição cada vez maior dos servidores ativos e inativos, né? Então, dentro do modelo de repartição, isso tem gerado um peso, e um custeio restrito. Aqui no regime próprio, eu só tenho o custeio dos servidores e do Estado, né? Que muitas vezes ele nem faz a contribuição dele. Lá no regime geral, eu tenho uma diversidade de tributos, eu tenho uma diversidade no financiamento, né? Então, a gente tem essas peculiaridades. O fato é que a reforma da Previdência do ano passado, ela foi muito profunda. Ela foi a maior reforma constitucional até hoje. Ela alterou regras de aposentadoria, regras de pensão, regras de cálculo, regras de contribuição, vocês já estão sentindo no bolso isso, novas alíquotas previdenciárias, e instituiu de forma obrigatória a previdência complementar. Então, todos os estados são obrigados agora a cumprir. E um ponto importante, que talvez seja um elemento que ainda não foi regulamentado, mas que a gente vai já estar atento, é a possibilidade das entidades abertas, que são as entidades financeiras, também virem participar dessa previdência complementar do servidor público, né? Então, teremos ali novas opções em si. Então, o que a gente vai acontecer? O que a gente vai fazer nesse planejamento? Nós vamos individualmente verificar vários aspectos. Então, primeiro, eu vou verificar qual regra seria cabível ou quais regras, a depender ali da data de ingresso no serviço público, eventuais projeções de tempo que a gente possa trazer, o que isso impactaria ou não nas regrinhas, né? Vamos identificar se dentro dessas regrinhas há expectativa ainda de paridade e integralidade, porque é uma regra bem mais vantajosa, não a paridade, mas a integralidade, a paridade não tem sido tão vantajosa. Vamos identificar também o valor da contribuição previdenciária, porque isso o valor que você contribui também é um ponto de análise, o tanto que eu estou contribuindo e o quanto que eu vou receber lá na frente, né? Eu tenho que identificar também na vida do servidor se ele tem dependentes elegíveis à pensão por morte, isso muda o planejamento, né? Se ele tem interesse em sair do serviço público ou não, a tributação. Aqui tem um ponto importante: o servidor público que estiver na Previdência Complementar, nas regrinhas de Previdência Complementar, e aí não precisa ser só a Previdência Complementar do servidor público, qualquer Previdência Complementar, você tem um benefício fiscal. O que acontece? Há um interesse na legislação do Estado que as pessoas invistam em previdência privada, certo? Por quê? Em tese, se todos os brasileiros contribuíssem até do INSS e ainda contribuíssem para a previdência privada, a gente teria ali
uma idade avançada muito mais confortável. Porém, nossa realidade é muito longe disso. Mas os servidores ainda conseguem fazer um planejamento maior nesse ponto. E aí, um dos pontos que a gente vai analisar na consultoria é a tributação. Por quê? Porque há um benefício fiscal para quem investe em previdência complementar, que é a compensação no imposto de renda, até 12% da renda tributável. Então, esse também é um fator que a gente vai considerar na tomada de decisões, né? Quando a gente vai tratar desse universo previdência privada, aí a gente vai discutir taxas, né? Taxas de carregamento, taxas de administração, qual é a melhor regra, né? Isso é um ponto que muda muito lá na frente, qual vai ser a sua rentabilidade desse fundo capitalizado. Eu lembro que em 2005, eu como advogada, eu tenho o teto do INSS e eu tenho que ter previdência complementar. Eu lembro que eu ainda estava estudando direito previdenciário, eu fiz uma previdência lá qualquer, fiz uma previdência complementar. Daí, depois que eu fui estudando, eu falei, gente, eu tenho uma previdência complementar. Fui lá ver taxa de administração altíssima, né? Taxa de carregamento. Então, esse é um ponto que a gente tem que analisar, porque existe a figura da portabilidade, que é a possibilidade de eu portar o meu fundo de uma entidade para outra entidade. E o FUNPRESP agora também passou a aceitar essa portabilidade. Então, a gente tem ali efetivamente que colocar banco contra banco ou entidade contra entidade para conseguir essas melhores condições. E um outro ponto importante para a gente finalizar essa parte de universo de previdência privada é a segurança na gestão do plano. Da consultoria que a gente faz para os servidores públicos, muitos têm muita insegurança em relação ao FUNPRESP, com medo, receio de ter uma ingerência política, né, no fundo, e isso traz, evidentemente, muitos receios aí, e tanto na opção de você, já que é um fundo que vai ser capitalizado, é um contrato de médio e longo prazo. Então, é importante você buscar instituições que sejam sólidas, né, para a gente poder minimizar risco, embora nunca você vai ter 100%, nem na pública, nem na privada. Então, na análise individual, o que a gente vai fazer? A gente vai explicar quais são as regras atuais, né? As regras com a reforma da Previdência, quais são as regras da Previdência Complementar, se for o caso, né? Regras do FUNPRESP também, se for o caso. Analisar a condição pessoal, né? Então, um servidor público que não tem mais dependentes para pensão, às vezes é um planejamento previdenciário diferente de alguém que tem filho pequeno, por exemplo, né? Perspectiva de saída no serviço público, perspectiva no plano econômico e político. Então, assim, hoje, por exemplo, o FUNPRESP eu tenho tido lá uma rentabilidade anual de 4%, né? Essa é a realidade. Atende, não atende? Quais são as outras opções que eu tenho? E aí, a gente vai identificar individualmente essas informações sociais. Existe o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, lá do INSS, que tem todo o seu histórico contributivo. Ou não, que às vezes não tem. Ele está errado. Existe, às vezes, eu trabalhei em tal lugar, não está constando aqui a contribuição, e a gente só vai ver isso lá na frente. Então, um ponto que a gente faz já de imediato, para quem trabalhou na iniciativa privada antes de vir para o serviço público, é já puxar o CNIS lá, fazer cadastro no meu INSS, a gente já conferir se o CNIS está correto para eventual averbação, né? Aí nós vamos trabalhar com simuladores. O simulador vai, a partir dos seus dados pessoais, verificar quais são as possibilidades em termos de aposentadoria. Então, com essa regra em tal ano, com essa regra em tal ano. E depois, valores, né? E aí vamos observar também fichas financeiras para tentar chegar no cálculo. E, eventualmente, a gente vai precisar tomar algumas providências, né? Então, eventualmente, esse consultivo pode virar contencioso, se eventualmente tiver algum erro numa certidão e tem que corrigir, e o INSS não corrige, tem que ir para o judicial, conversão de tempo especial, 1000 situações ali que podem ocorrer, ou mesmo teses no serviço público, né? Então, a gente vai observar os contra-cheques, essas orientações normativas,
a gente faz essa instrução em relação ao custeio, às vezes a incidência de contribuição previdenciária e parcelas indenizatórias, não é? E também é algo que a gente vai verificar. Vamos verificar se a averbação do tempo do INSS ele está prejudicando o seu cálculo ou está melhorando o seu cálculo, né? Dentro das regras de transição, quais são as suas possibilidades, a depender, evidentemente, da sua data de ingresso no serviço público. Outro ponto que a gente olha é abono de permanência, né, que ainda é um direito garantido para os servidores. Identificar a regra de cálculo para cada modalidade de aposentadoria e, eventualmente, pensão por morte, não é? E ali fazer também alguma orientação em regime de previdência complementar. Então, o que é o planejamento previdenciário, então? É a orientação da melhor estratégia em relação à prevenção de riscos. Então, a gente tem que dominar quais são as regras constitucionais atuais, a de transição, estar atento, e aí o Simprofaz estará atento nas regras, a possibilidade de alteração das regras no Congresso. Nós temos já a PEC paralela, que é a Emenda Constitucional 133, que já tem uma série de mudanças propostas do Senado na própria reforma do ano passado, e como houve a desconstitucionalização de direitos, já teremos ali alterações legislativas que podem mudar esse cenário. Então, significa o quê? Que, às vezes, uma consultoria que a gente fez hoje, a depender da mudança que vier, a gente vai ter que rever algum ponto ou outro, tá? Então, é uma análise que ela é técnica, né? Não deixa de ser social, porque nós estamos falando de direito social, e aí a importância de conhecer os números. E isso vai ter ali, obviamente, um aperfeiçoamento constante. Então, a ideia é que a gente não deixe para em cima da hora essa questão, até porque, né, Deus me livre e guarde, a gente pode ter alguma situação de risco, e ali, às vezes, eu atendi, por exemplo, uma cônjuge de um deputado esses dias, que, por não ter feito a opção do regime dos parlamentares, deixou para depois, tinha acabado de tomar posse, ele saiu de uma realidade de uma remuneração de 30 mil, e a esposa e os filhos vão receber 2.500 de aposentadoria. Então, é algo que a gente tem que se preocupar, sim. Para finalizar aqui a minha parte, eu vou compartilhar com vocês algo que a gente vai, depois o Simprofaz vai também passar, que são as principais regrinhas novas, só para vocês terem uma ideia dos cenários possíveis, lógico que será depois individualizado. Fizemos aqui de uma forma bem didática. Estão vendo aí? Então, olha só. A Emenda Constitucional 113, o que ela fez? Ela vem e cria ali regras, uma nova regra geral, e aqui eu estou falando só de servidor público, tá? Porque lá no INSS nós temos 5 regras de transição, aqui nós só tivemos 2 regras de transição. Cria uma nova regra geral. Quem está nessa nova regra geral obrigatoriamente? Servidor que entrou a partir de 13 de novembro de 2019. E, opcionalmente, porque pode ser uma das opções, servidor que entrou antes. Ok? Então, a nova regra qual é? Houve a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, como que era antes no serviço público. Ou aposentava por idade ou tempo de contribuição. Agora é só uma aposentadoria programada, que é idade e tempo de contribuição. O servidor, então, ele vai ter aqui homens, idade mínima 65 anos, 25 anos de contribuição, 10 anos de serviço público, 5 no cargo. Mulheres, 62 anos de idade, 25 anos de contribuição, 10 anos de serviço público e 5 no cargo. E aí, o que eu quero chamar a atenção? Para esse cálculo aqui. Por quê? Essa nova regra de cálculo foi uma reforma, é até um ponto que a gente está questionando no judiciário, algumas entidades. É uma reforma da Previdência em que trouxe um cálculo novo, muito prejudicial. A grande economia da reforma da Previdência foi no cálculo. As pessoas ficaram brigando lá na idade mínima, na verdade, a maldade foi aqui, no cálculo, certo? Então, o cálculo é que é fundamental para a gente identificar em termos de opções. Por quê? Qual que é a nova regra de cálculo? E aí, crítica que a gente já faz, né? Tanto na doutrina
e estamos fazendo também judicialmente, né, no judiciário. Criaram até as regras de transição, todas as regras é com cálculo novo. Ou seja, normalmente o que é uma regra de transição? Eu vou criar uma regra intermediária, mas que quem alcança os requisitos consegue manter o cálculo anterior. Essa reforma trouxe regras de transição com cálculo novo. Então, é importante que vocês entendam qual que é a nova regra, porque ela vai acontecer na pensão, na aposentadoria por invalidez, mesmo do pessoal antigo, mesmo para quem está se programando a aposentar com paridade e integralidade, porque não teve regra de transição para aposentadoria por incapacidade e nem por pensão por morte. Então, olha só, como que vai ser feito agora? Faz uma média da sua vida inteira. Então, antes que era a média das 80% maiores contribuições, você excluía as 20% menores, entra tudo. Então, aquele seu primeiro emprego lá, que você ganhou um salário mínimo, vai entrar no seu cálculo, certo? Então, faz uma média de todo o período contributivo, só que pega de 94 para cá, por conta do plano real. E aí, depois, há uma alíquota de 60%, mais 2% a cada ano contribuído, além de 20 anos. Então, se eu chego lá nos 65 anos de idade, homem, ou 62 anos de idade, mulher, mas eu só tenho 25 anos de contribuição, qual vai ser meu cálculo? Não é mais 100% da média. Vai ser, já que é 60% até 20, e mais 2% a cada ano que passa 20, eu passei 5 anos a mais do que 20, correto? 5, cada ano é 2%, 5 vira 10. 10 mais 60, ou seja, quem aposentar... Porque parece assim, então melhorou, de 35 e 30 baixou para 25. Olha lá, na hora do cálculo, como vai ficar seu cálculo? 70%. Certo? E ali, esse cálculo vai ser reajustado. Então, na prática, o homem e a mulher, e aqui teve uma situação, até estava conversando com os diretores aqui, a mulher servidora pública ficou numa situação mais desvantajosa do que a mulher do regime geral, porque no regime geral, a gente chamou, eu na época da reforma caí para dentro do Congresso para tentar melhorar as regras, e a gente chamou a atenção, por que adianta a mulher aposentar 2 anos antes, na hora do cálculo ela vai precisar dos mesmos 40 anos, porque eu vou precisar ter 40 anos de contribuição para ter os 100%. Porque se é 60% mais 2% a cada ano, que passe 20 anos, eu vou precisar, então, ter 40 anos de contribuição para chegar no 100%. Então, ele te força a trabalhar mais pelo cálculo, certo? E aí, então, as mulheres no regime geral, esse cálculo de 2% é o que passe 15 anos. E aqui, para servidoras públicas, ficou do que passe 20 anos. Então, uma regra desvantajosa, até ofendendo o princípio da isonomia, em relação às mulheres da iniciativa privada. Bem, e aí, então, esse reajuste vai ser anual. Então, do valor que você aposentar, todo ano, atualmente tem sido INPC, vai ter um reajuste. Então, a gente não fala mais de paridade aqui. Bem, então, regra geral 65 e 62. Aí criaram 2 regras de transição, bem ruins. A primeira, regra de transição 1, ela autoriza homens, que homens? Todos que já estavam no serviço público na época da reforma, certo? Até 12 de novembro de 2019. Mulheres, mesma coisa. Então, fala assim, olha, eu vou deixar vocês, então, aposentarem antes dos 65 e dos 62. Então, homens com 61 anos de idade, mulheres com 56. A partir de 2022, vira 62 e 57, certo? Desde que vocês acumulem 35 anos de contribuição homem, 30 anos de contribuição mulher, 20 anos de serviço público, 5 no carro, 5 no carro. E aí, a soma idade e tempo de contribuição de 96 pontos. Então, se você pegar aqui 61 mais 35, 96. 56 mais 30, 86, certo? Só que, olha só, é uma regra de transição mutante. Porque a cada ano vai aumentando um ponto a partir desse ano. Então, esse ano já não é mais. Cheguei em 86. Não, agora é 87. Cheguei em 87. Agora é 88. Então, no planejamento previdenciário, a gente vai fazer a conta quando você consegue chegar nessa soma. Certo? Porque o servidor vai ficar correndo atrás da regra. Olha que absurdo.
Ele vai sair correndo atrás da regra para ver quando ele consegue alcançar. Então, é uma regra, essa 96, 86, aumentando o ponto até que ela estabiliza 105, 100, que vai dar ali, basicamente, a idade nova, certo? Só que olha só, pessoal, quem conseguir chegar nessa regra, qual é o cálculo? O horrível, é o que eu chamo horrível. O cálculo novo, que é esse aqui, certo? Só vai ser garantida paridade e integralidade. Então, todo mundo, a regra é essa, o cálculo, que é aquele. Então, se eu tenho 35 anos de contribuição, eu passei 15 a mais dos 20. 15 vira 30, porque é 2% a cada ano. 30 mais 60. Então, quem aposentar aqui vai dar lá pelo menos 90 anos de contribuição. 90% só, não vai ser 100%. Certo? Paridade e integralidade, só servidores que entraram até 2003 e que alcancem a idade mínima 65 e 62. Ou seja, força o servidor a ficar até essa idade. Essa foi a primeira e única regra apresentada inicialmente pelo governo, até que, nas discussões no Congresso, apresentaram mais essa aqui, que é a regra de transição 2, que é a regra do pedágio. O que essa regra falou? Olha, tá bom, servidores, eu vou deixar vocês aposentarem em vez de 65, 62, eu vou deixar os homens aposentarem com 60, as mulheres com 57, 35 anos de contribuição homem, 30 mulher, 20 serviço público, 5 no cargo, desde que você me pague um pedágio de 100% do tempo que faltava na data da reforma da Previdência para você alcançar o tempo mínimo anterior. Então, o tempo mínimo anterior, que era 35 e 30, então vamos supor que eu sou uma mulher que tenha, nessa data aí, eu tenha 29 anos de contribuição. Eu ia mais um ano, eu ia completar os 30 anos. Certo? Vamos supor que eu tenha 56 anos de idade, que na outra era 55, era 55 e 30, né? Então, faltava um ano para eu completar. Se faltava um ano, eu pago um pedágio de 100%. Então, mais um ano. Então, eu espero 2 anos e aí me aposento com essa regra de transição 2. E aí, para quem completar essa regra de transição 2, vale para quem? Todos os servidores que estavam no serviço público na época da reforma. E, aqui um pouquinho melhor para quem entrou de 2003, quem entrou antes de 2003 garante paridade e integralidade. Então, essa regra ficou, a depender da situação, ficou um pouco melhor para os servidores mais antigos. O problema é que esse pedágio é muito alto. Para vocês terem uma ideia, na reforma dos militares, que ocorreu em dezembro, o pedágio do militar é 17%. Aqui ficou 100%. Então, a depender... então, se faltava um ano, viram 2. 2 anos, viram 4. 3 anos, viram 6. 4 anos, viram 8. 5 anos, viram 10. Aí, às vezes, é uma regra que, quando você alcança, você já chegou na regra geral. Então, são regras de transição muito ruins. E, na medida que essa reforma extinguiu a emenda constitucional 41 e 47, a gente, então, passou por uma situação muito pior, tá? Bem, aí a aposentadoria por incapacidade. A aposentadoria por incapacidade aqui não tem regra de transição. Então, o servidor que aposentar aqui pode ser o que entrou antes de 98, antes de 2003. O que vai acontecer? Se o servidor tiver uma incapacidade que ele seja insuscetível de readaptação, e ele vai passar por uma avaliação médica para identificar isso, ou seja, ele não consegue mais exercer a atividade dele, ele vai ser aposentado por incapacidade. Falava aposentadoria por invalidez, agora aposentadoria por incapacidade. E na hora do cálculo, qual é o cálculo? O horrível. Então, vai ser... Então, se eu era uma servidora com 20 anos de contribuição, certo? Qual que vai ser o meu cálculo? De uma situação que eu não escolhi. Eu fiquei doente. Não foi uma coisa que eu escolhi. Vai ser 60% da média da vida inteira. Então, do dia para a noite, eu vou receber 60% do que eu recebi. Salvo se eu tiver a sorte, olha que absurdo, de ser uma doença acidentária. Se for acidente do trabalho, doença profissional, aí será, então, 100% da média. Tá? Aqui, dentro de um planejamento previdenciário, às vezes a gente vai trabalhar algumas situações como seguro, né, de capacidade, seguro de vida, aqui, por exemplo, na pensão por morte. A pensão por morte, então, é para chorar.
ficou uma regra, assim, totalmente desproporcional. Já existem, inclusive, 8 ADIs do Supremo questionando essas novas regras, porque a pensão por morte, eles criaram agora uma realidade que é a cota familiar. Então, antigamente, como que era antes da reforma? O servidor, você pode morrer ativo ou já aposentado, inativo, né? Então, se morria dentro dessas duas opções, você tinha ali o pagamento do valor até o teto do INSS e depois 70% do que passasse o teto do INSS. Né? Então, havia uma redução ali em torno de 30% ali na hora do provento, né? Na pensão. Agora, como que fica? Se o servidor morre aposentado, vai pegar o valor da aposentadoria e vai olhar a família. A família, aí a gente vai verificar cada realidade familiar. Porque como que é o cálculo? Vai ter uma alíquota de 50%, que é uma cota familiar, mais 10% por dependente. Então, vamos imaginar que é um pai, uma mãe e um filho, certo? Então, se o pai faleceu, eu vou ter 10% mãe, 10% filho. Então, vai ser 50% familiar, 60%, 70% da aposentadoria. Se o servidor estava ativo, aí que pode ser um grande redutor no cálculo, eu vou ter que projetar como se ele tivesse aposentado por invalidez, por incapacidade, na data do óbito. Então, eu vou aplicar a média da vida inteira, vezes 60%, mais 2% a cada ano de contribuição. Então, imagina um servidor que na data do óbito só tinha 20 anos de contribuição. Certo? Ele não escolhe quando vai morrer, morreu, tinha 20 anos de contribuição. Então, vai verificar quanto que esse servidor se aposentaria por incapacidade. Nós já vimos aqui em cima que seria quanto? Média da vida inteira, como ele só tem 20 anos, 60%. Certo? Então, olha só, meu cálculo já ficou 60% da minha média da vida inteira. Média já caiu, porque eu não vou. Média, a gente vai aumentando a remuneração. Então, já caiu a média. Depois, 60%. Aí eu vou para a família. Na hora da família, vai ser, por exemplo, que eu dei, pai, mãe e um filho. Vai ser, então, pai morreu. Então, 60% da média da vida inteira, achei invalidez. Aí agora eu vim para a família. 50%, 60%, 70%. 70% de 60% da média da vida inteira. Não dá para morrer. Certo? Então, veja que é uma situação muito delicada. Então, de forma muito rápida, a gente quis passar aqui as principais regrinhas para mostrar esse universo. Eu não estou falando aqui de emenda constitucional 41, emenda 47, porque pode ter alguns servidores mais antigos que a gente ainda vai tentar enquadrar nessas regras, mas para mostrar para vocês como é complexo isso e como efetivamente a gente precisa se planejar. Então, eu finalizo aqui mais uma vez enaltecendo o Ciprofaz por estar preocupado com o bem-estar dos seus servidores sindicalizados. Na verdade, o Estado agora, como está deixando aí para a iniciativa privada, as entidades é que vão ter que assumir esse protagonismo, e eu tenho certeza que o Ciprofaz está cumprindo muito bem o seu papel com a categoria, se preocupando com o bem-estar dos procuradores e das procuradoras. Então, desculpa alongar da hora aqui, mas é porque são muitos detalhes, mas espero ter explicado aí o universo de situações que a gente vai estudar, analisar individualmente e mais, calcular, que a gente tem que pensar em números. Doutora Thaís, né, muito obrigado. Na verdade, o Roberto falou aqui do histórico, né? Eu vi a doutora Thaís Riedel falando numa sessão virtual, né, da assessoria jurídica do Fonacat, e me impressionou a qualificação técnica e a paixão com que ela se envolve nas questões jurídicas, né? Então, nós, Simprofaz, né, e os filiados e filiadas não estariam, né, em melhores mãos do que uma assessoria, né, de tão competente escritório, tão competente profissional. Muito obrigado, doutora Thaís, né, que só enobrece aqui, né, a parceria com o Simprofaz, ok? Eu queria
né, agradecer a todas as colegas e colegas que participaram, né, desse evento. Ele vai ficar gravado, né, para quem não pôde assistir ou não pôde assistir na íntegra. É fato que é bem simples a forma como vocês podem fazer a consulta. É só encaminhar, né, ou seja, um e-mail para a Secretaria do Simprofaz, né, ou seja, um e-mail que é conhecido no site, e o Simprofaz se encarrega de entrar em contato com o escritório e marcar, né, esse dia da consultoria, né? Que muitas vezes, às vezes é uma dúvida rápida que o colega pode tirar rapidamente e às vezes, né, demanda um planejamento mais minucioso. Aí a doutora Rida e a sua equipe vai avaliar, né, qual é o melhor caminho. Eu sempre costumo dizer muito, né, que nós, até por esse histórico, né, de ter paridade, integralidade, nós servidores públicos não nos preocupamos muito. Mas eu sempre costumo dizer muito e falo muito isso aos meus alunos, né, que previdência é um seguro que você vai usar, né? Porque seguro a gente paga para não usar, né? O seguro do carro, a gente nunca quer usar o seguro do carro, né? Porque se for usar o seguro é que o carro foi destruído. Seguro do apartamento, ninguém quer que o apartamento pegue fogo. Então, seguro a gente paga para não usar, né? Mas previdência a gente paga e a gente vai usar. Se não a gente, nossos dependentes, mulher, filhos. Ótimo esse exemplo que a doutora Thaís trouxe em relação aí à esposa do deputado. E veja o risco, né, que representa, né? Então, sem dúvida alguma, o Simprofaz fica, né, felicíssimo em ter essa parceria com o escritório e poder disponibilizar mais esse serviço, né, ao seu filiado. Queria, mais uma vez, agradecer, né, a todos que assistiram, a todas as colegas e colegas que assistiram. Doutora Thaís, passo a palavra, né, ao doutor Roberto para que ele encerre aí na qualidade de presidente aí do Simprofaz em exercício, né? Colegas, eu só tenho a fazer agradecimentos aqui à doutora Thaís pela excelente exposição, muito didática. A gente vê que é uma professora, uma técnica, uma advogada competente e uma excelente expositora. Parabéns, viu, doutora Thaís? Ficamos muito felizes de ter contratado uma assessoria tão qualificada, representada pelo escritório que a senhora representa e, especialmente, a sua pessoa, que demonstra muito preparo para nos ajudar nessa tarefa agora de planejamento previdenciário individual. Também gostaria de agradecer o professor Juliano, nosso diretor jurídico, competente, pela iniciativa junto do nosso diretor Aquiles Frias, no sentido de atender essa demanda dos filiados, de vários filiados. Então, agradecer ao Juliano pela participação hoje na webinar, pela iniciativa, ao Aquiles, a diretoria, todos os diretores do Simprofaz, que encamparam a sugestão do Juliano e do Aquiles no sentido de fazer essa contratação da assessoria previdenciária. Isso é muito importante, que a diretoria está antenada com as necessidades dos colegas da carreira e autorizou de plano essa contratação, que será, com certeza, mais um serviço de excelência prestado pelo Simprofaz. Agradecer aqui também aos nossos delegados espalhados por todo o território nacional, que muito auxiliam a diretoria do Simprofaz, os diretores, dentro das suas áreas de atuação, trazendo as demandas dos colegas das unidades. Os colegas, os delegados estão próximos, evidentemente, mais próximos dos colegas do que, muitas vezes, os diretores, e trazem as demandas de todo o território nacional. Esta era uma demanda que vários delegados também já teriam passado, essa demanda específica, para o Juliano, para o Aquiles, e que a diretoria encampou. Então, meus sinceros agradecimentos a todos os delegados do Simprofaz. Agradeço aqui também a equipe da Impres, na pessoa da Amanda, a Thaís, que nos ajudaram a viabilizar mais essa webinar. Agradeço também, agora finalizando, a todas as procuradoras e procuradores da Fazenda Nacional que nos prestigiaram nesse evento. Vamos utilizar o serviço, colegas. É um serviço bom, vamos nos precaver. Eu acho que está na hora
de nós participarmos mais, utilizarmos mais toda a gama de serviços que é apresentada pelo nosso sindicato, nosso Simprofaz. Em breve faremos mais uma um novo webinar do jurídico, possivelmente agora no final do mês de novembro, onde poderemos, o professor Juliano comandará esse webinar, junto com o Dr. Hugo Plutarco. Acho que, se não me engano, é dia 26 de novembro, que estaria agendado. Nós vamos tratar das ações coletivas e espero contar com a participação e a oitiva de todos os colegas nesse novo evento. Tá bom? Muito obrigado a todos, que todos tenham uma excelente tarde de trabalho, perfeita para todos vocês. Muito obrigado. Boa tarde.